Boa tarde, turma! Tudo bem? Turma, hoje nós vamos para a parte 16 do nosso projeto de instalação residencial. E essa parte aqui a gente vai continuar falando aí da proteção de circuito para instalação de baixa tensão, sempre com base na norma, né? E iremos ver aí um elemento a mais para a proteção de sistemas elétricos, né? Portanto, aí nós temos como objetivos para a aula de hoje a conceituação sobre o que seria o choque elétrico, tá? Definições, o que pode vir a acontecer com o ser humano, né? A diferenciação aí de IDR, DR, DDR, tá? Que são dispositivos para proteção, a gente vai ver isso aí, contra-choque. Função e princípio de funcionamento do IDR ou DR. E o dimensionamento, então, no dispositivo residual de proteção contra choques elétricos para o nosso projeto de instalação residencial aí que a gente está tomando como exemplo. Muito bem. Então, choque. O que vem a ser o choque elétrico? O choque elétrico é a passagem de uma corrente elétrica através do corpo humano, utilizando-o como condutor. Esta passagem de corrente pode causar um susto, podendo também causar queimaduras, parada cardíaca ou até mesmo a morte. Então para que fique bem claro, né, o choque elétrico, ele muitas das vezes, né, quando está trabalhando aí com potencial em baixa tensão mesmo, ele pode ser muito grave, tá? Levando até a morte. Puxa, mas estamos em baixa tensão, pode levar à morte. Puxa, mas não morre só quem está trabalhando em linha de média tensão, alta tensão, poste? Não. Baixa tensão pode matar. Tem um acidente terrível, eu não gosto muito de colocar. Na aula eu não acho bacana colocar algumas imagens, né, que a gente tem. Até porque isso aqui não é um curso de NR10, talvez no curso de NR10 fosse mais pertinente. Mas são cenas tristes, tá? Pessoas com queimaduras gravíssimas, parada cardíaca, muitos perdem membros. É terrível, tá? Então, o choque elétrico, ele é uma das piores coisas que existem, então a gente deve ter cuidado. E aqui eu coloquei alguns efeitos, né, que ele causa aí no corpo humano. Então aqui nós temos aí o efeito, transtornos cardiovasculares. Então o choque elétrico ele afeta o ritmo cardíaco, podendo causar aí infarto, taquicardia, etc, né? Problemas no coração, é terrível, tá? Se passou pelo coração o choque, pode ser muitas vezes aí letal, tá? Queimaduras internas, isso aqui também é uma coisa horrível de se ver, tá? A energia dissipada, ela produz queimaduras internas, coagulação e carbonização. O choque, quando ocorre, né? Aqui nós temos uma figura ilustrativa. A corrente, quando chega aqui no corpo, ela tem um meio condutor que o nosso corpo ele tem grande parte em água, né, em líquido. Ele conduz via sangue. Então a corrente começa a queimar de dentro para fora. Então a pessoa está olhando alguém tomando choque, o cara está sendo frito de dentro para fora. Você pode começar a ver fumaça saída do cara, mas você não vê a queimadura. Quando você começar a enxergar a queimadura, tudo que estava dentro da pele, daí o osso, cartilagem, sangue, né? Sangue que coagula, carboniza, vira carvão. Começou a ver o efeito fora da pele, na parte externa, por dentro já perdeu aquele membro. Tá morto, tá? Células estão mortas já. Virou carvão, efetivamente falando. Então é muito perigoso, tá, gente? Tem essa noção aí. Queimaduras externas, daí produzida por arco voltaico. O arco voltaico tem quantos graus? 4.000.
4.000 graus Celsius. Daí você fala, puxa, é quente, né? Quente, que no processo industrial para derretimento de aço, enfim, ligas aí metálicas, trabalha assim com 800, 1.400 graus, tá? Dependendo aí do processo que você tem. Imagine 4.000 a 4 vezes a temperatura que utiliza para derreter metal. É terrível, terrível. Danos terríveis ao corpo humano. Imagina uma queimadura a 4.000 graus Celsius, daí a gente não consegue nem imaginar. Tão horrível que é. Agora os transtornos, né, consequências da passagem da corrente, nós temos aqui, pô, audível, ocular, nervoso, né, afetando os nervos aí, renal, afetando os rins. Então, gente, a questão do choque elétrico, ele realmente é perigoso, gravíssimo, tá? Deve-se ter muito cuidado. Não devemos subestimar a energia elétrica. E muita gente, né, muitas vezes aí, a gente não está observando o perigo, nem acha, só mexer aqui no cabo, você vê uns fanfarrões aí, uns caras que na internet tem muito, né? Tratam a energia com certo desdém. Na hora acontece um acidente, o cara, quando é pego pela corrente elétrica, realmente o dano é terrível, tá? E aqui eu coloco, né, a intensidade dessa corrente que causa certos danos. Então, de 1 a 3 miliamperes. Quantos amperes? Não é amperes, são miliamperes. Milha é 10 a menos 3, tá? Uma corrente baixíssima, uma corrente pífia, tá? Muito pequena. Então, efeito, percepção, senti ali, sensibilizou ali o membro, né? Na passagem da corrente elétrica, nesse caso, causa ali um formigamento, tá? Não existe perigo. O que pode causar uma corrente de 1 a 3 mili? Uma pilha, palito de 1,5 volts. Professor, mas nem sinto. Não sente, tudo bem. Vamos lá. Formigação, né? Talvez você não seja um cara tão sensível, mas a gente vai evoluindo. De 3 a 10 mili. Eletrização. A passagem da corrente provoca aí movimentos, tá? Então afeta aí os nervos, né? A gente começa a ter aí movimentos involuntários. 10 mili. Tetanização. A passagem da corrente provoca contração musculares, agarramento ou repulsão. Isso daqui, às vezes, não fica muito claro, né? Mas depende da parte que você está tocando. Se você tocar com a palma da mão, o que acontece? A palma da mão, a rede elétrica, ela fica variando, né? Então, quando ela varia, nós temos um movimento de contração e outro de repulsão. Quando você conecta um fio, né, quando você toca com a palma da mão, a tendência é fechar, do jeito que está aqui. Tá? Então, você vai estar agarrando. Tá? Mas não necessariamente. A grande maioria das vezes ocorre. Se você tocar com a parte de trás da mão, pode ser que ocorra uma repulsão, mas não necessariamente também. Depende do ciclo da rede, que ela varia em 60 Hz. Então, essa questão aqui de contração ou repulsão depende da parte do corpo que você está tocando, no elemento eletrizado, onde você tem ali eletricidade, e o momento que está tocando também, o momento da rede, né? Se é um momento de repulsão ou contração. Tem até uma questão de campo magnético, né? Em relação a motores, quando vocês estudarem, vocês vão começar a entender melhor isso daqui. Os ciclos, né? Atração, repulsão, força magnética e tudo mais. Mas a questão aqui, se você agarrou no fio, esquece. Esquece. Isso daqui, 10 miliamperes de corrente. Hein? 10 miliamperes já pode provocar isso aqui. Quando a gente vai lá, 25 miliamperes, parada respiratória. 25 mili. Tá? A corrente atravessa o cérebro, né? Então daí nós temos prejuízos terríveis, de 25 a 30. Nós temos aí a questão da asfixia, né? Quando a corrente atravessa o tórax, e de 60 a 75, fibrilação ventricular. Na corrente atravessa aí o coração. Daí aqui eu coloco uma outra imagem, né? De percurso da corrente, tá? Isso daqui é letal. Isso daqui acabou, né? O cara ainda encosta ali
a cabeça, numa parte eletrizada, a corrente vem, passa pelo cérebro, passa aqui pelo coração, pulmão, dependendo, e sai no pé, passando o corpo inteiro por órgãos aí sensíveis, né, de alto risco. Isso aqui é morte, tá? Aqui, corrente entrando pela mão, passando pelo coração, saindo pelo pé. Também o risco de letalidade aí é enorme, tá? Entrando por uma mão e saindo por outra, passando pelo coração. Entrando pela cabeça, saindo pelo coração, aqui no braço. Também letal, tá? O que seria, podemos dizer aí, menos grave, entre aspas, né, seria esse daqui, tá? Ocorre aí uma diferença de potencial quando se tem um esquema de aterramento TN, por exemplo, né? Se não tiver o DR, isso daqui pode acontecer, um negócio chamado de tensão de passo, tá? No solo, pode-se imaginar aí, falando de uma forma bem resumida, tá, turma? Que eu já estou me estendendo muito nesse slide. Você tem ali o solo tem uma certa resistência. Em caso de falta, se tem uma fase fechando na terra, falta é isso, né? Fase fechando terra, fechando uma carcaça metálica aterrada. O que acontece? A corrente está retornando para a rede via solo, via terra. E no solo tem esses divisores resistivos, né? Porque a corrente sai ali da carcaça, vai para a terra, passando pelo solo, ela gera quedas. Então aqui eu tenho uma queda, aqui eu tenho uma outra queda. Desse ponto para esse eu tenho diferença de potencial. Tem diferença de potencial, tem corrente circulando. Tá? Então a corrente circula por aqui, não passa pelo coração, não passa pelo cérebro, mas também é uma região aí sensível, né, do corpo humano. Então a gente tem que ter sempre o respeito à eletricidade, porque perceba aqui que os efeitos aí são terríveis. Agora sim, entrando na parte aí de proteção contra choques elétricos, nós temos aí o IDR, IDR e DDR. Vamos aí a cada uma das siglas. O IDR é a sigla para interruptor diferencial residual. DR é a sigla para diferencial residual. O que demonstra que DR é outra maneira de nomear aí o IDR. Tá? Então o IDR ou DR é a mesma coisa. DDR. O que significa DDR? É a sigla para disjuntor diferencial residual. Tá? Então, o IDR se diferencia aí do DDR, pois ele não funciona como disjuntor. Tá? O que é o caso do DDR. Então, nós temos lá que o disjuntor ele é termomagnético, ele tem proteção de sobrecarga, proteção de curto-circuito, e no caso aqui do DDR, além da proteção termomagnética, ele tem também a proteção contra a fuga de corrente. Tá? O IDR ele atua somente em casos de que a decorrente de fuga, tá? E não em curto-circuitos. Então ele vai pegar a diferença, né, das correntes, a gente vai ver no slide mais à frente, e vai atuar. O DDR funciona como disjuntor, e também em casos ali específicos, faltou aqui um pedaço, deixa eu ver isso aqui, tá? Aqui não está aqui o complemento, mas basicamente isso, tá? O DDR ele é um disjuntor que vai proteger aí o circuito e vai proteger também contra choques elétricos. Aqui eu coloquei exemplos práticos, tá? Não fazendo propaganda, né? Lembrando todos aí do que seria o IDR e aqui o que seria o DDR, tá? Então perceba aqui o DDR para um quadro de distribuição, nós temos ali um sistema trifásico com neutro, lembrando que o terra não pode passar, tá? A gente vai ver isso daí, terra não passa aqui, passam apenas as fases com neutro, no caso do DDR. Se eu tivesse apenas o disjuntor, passa só a fase. No caso do IDR e do DDR, passa fase e neutro. Muito bem, agora falando da função do interruptor, né? Diferencial residual, nós temos que o interruptor diferencial residual ele tem a função de desligar automaticamente o circuito, caso exista uma corrente de fuga que ultrapasse 30 mA. Ou seja, caso ocorra uma fuga de corrente maior que 30 mA, o IDR reconhece e desliga automaticamente o circuito. O IDR tem essa característica para proteção contra choques elétricos.
Esse valor de 30 miliamperes é justamente escolhido para a proteção dos seres humanos, pois esta é a intensidade máxima que o ser humano pode suportar. Tá? Passou de 30 mili, há riscos aí graves ao corpo humano. Tá? Alguns IDRs também podem apresentar este valor com variações. Não exatamente 30 mili, mas são específicos para a proteção daí de máquinas ou equipamentos. 30 mili é a proteção humana, acima disso, máquinas e equipamentos. E este de 30 mili é exclusivo aí, então, para a proteção de seres humanos. Aqui eu coloquei essa plaquinha, né, que alguns já devem até ter visto aí, e na frente de quadro elétrico, e daí o quadro de distribuição, do meu ponto de vista, todo quadro tem que ter essa placa, né, a normativa também indica isso, né, então, quem não coloca está indo contra a norma, para indicar risco. Tá? É risco, por quê? Tem eletricidade, né, 30 mili, vocês sabem o que é mili. Já ficou bem claro, inclusive, numa das primeiras aulas, né? 30 mili é muito pouco e já gera um dano muito grave para o ser humano, tá? Então tem que ter aí a informação, né? Tem que ter ali uma placa indicando risco quando se tem ali um quadro elétrico, por exemplo, né? E aqui eu mostro que pode acontecer, né? O cara ele vai lá, não respeita a placa, vai mexer no quadro, fazendo ali uma manutenção, né? Não está preparado, louva aqui, já sei o que tem que fazer, pô, fecha a chave, surge uma fuga de corrente que passa aqui no corpo e deixa na terra. Aqui, puxa, mas ele está de sapato, professor, não interessa, pô. Se você não respeita, se tem um informativo, que ali você deve trabalhar com determinados equipamentos, determinada proteção, está sem luva, está sem aqueles equipamentos de proteção, EPIs, né, conhecido, equipamento de proteção individual, necessário para trabalhar com aquele potencial, se você é negligente, você vai em algum momento aí pagar por isso, tá? Então aqui tem um exemplo do que seria a fuga, né? Aqui eu tenho energia no quadro, né? Chega, digamos assim, por cima, só energia por baixo para instalação, e houve uma fuga de corrente pelo corpo humano desse senhorzinho aqui, fechando no terra, tá? A fuga de corrente, ela sempre vai fechar o circuito. Se ela não estiver aqui circulando no circuito, vai circular pelo ser humano, buscando sempre a terra. Tá? Então, por isso que você deve ter um bom aterramento, por isso que você deve ter ali um dispositivo diferencial residual bem dimensionado, disjuntor bem dimensionado, para que isso não ocorra. Muito bem, falando agora do funcionamento, né, do disjuntor diferencial, nós temos que o disjuntor de proteção diferencial residual, DR, ele segue aí a norma NBR-IEC 61008 e NBR-IEC 61009 para disjuntores residuais. O DR funciona como um sensor que mede as correntes que entram e saem do circuito, sendo aí que as duas apresentam o mesmo valor, porém direções contrárias à da carga, tá? Se chamarmos aí a corrente que entra na carga de corrente mais I e a que sai de menos I, a soma das correntes, portanto, é igual a zero, né? I menos I dá zero, né? 10 menos 10 dá zero. 100 menos 100 dá zero. A soma só não será igual a zero se houver corrente fluindo para a terra, como no caso de um choque elétrico. O DR deve ser instalado em série com o disjuntor, tá? Disjuntores termomagnéticos. Se for utilizado um único DR após o disjuntor geral, se houver um DR para cada circuito, além principal após cada disjuntor de saída. Então nós temos aqui o DR, né? O DR está aqui nessa marca aqui. E aqui eu coloco um sistema monofásico 127 com neutro e fase. Então se a gente for seguir essa explicação aqui, o que acontece? A corrente I mais aqui está no neutro, e eu tenho o retorno aqui da corrente por I menos, né? Um semicírculo negativo, por exemplo, né? Então a corrente que vem, ela deve voltar, o IDR está monitorando. Puxa, então estou entrando aqui 10 amperes. Aguarda aqui. Opa, voltou 10 amperes, beleza. Agora eu estou acionando uma carga aqui de 9 amperes, né? Beleza. Entre 9 amperes
Saiu 9 amperes. Beleza. Estou acionando uma carga de 8 amperes. 28 amperes. Saiu 7. Opa! Fugiu 1. Para onde foi? Desarma. Não interessa para onde foi. Não interessa quem está eletrocutando. Não interessa se está vindo aí na carcaça de uma máquina, fechando a terra. Desliga. Tá? Por quê? Essa é a proteção. Pô, fugiu corrente. Corrente mata. Então desliga. É isso que o IDR faz. E é um princípio bem tranquilo, né? Ele mede o que entra e fica observando. Tá saindo a mesma quantidade? Tá. Não tá? Desliga. É bem tranquilo. Aqui eu parto para o esquema de ligação, né, do DDR, né? Do DR, aliás. Então aqui nós temos as principais recomendações da instalação do DR, que são as seguintes. O fio terra, ou seja, a proteção do circuito, nunca pode passar pelo disjuntor diferencial. Tá? Então, o disjuntor diferencial, ou DR, mais conhecido como DR, tá? Ele vai ter ali a passagem apenas da fase e neutro. O terra nunca deve passar por esse tipo de dispositivo. O neutro não pode ser aterrado depois de ter passado ali pelo disjuntor diferencial, tá? Isso daí é uma outra condição. Tá? Se eu aterrar o neutro, após ele ter passado ali, né, pelo disjuntor diferencial, né, ou pelo dispositivo residual, o que acontece? O retorno da corrente, ele vai para a terra toda hora. Tá? Então, liguei o circuito, desliga. Liguei, conectei carga, desliga. Ele não vai funcionar de forma correta. Tá? Então, o neutro ele não pode ser aterrado depois de passar aí pelo disjuntor diferencial. Isso daí é uma condição sine qua non para que o circuito funcione de forma correta, para que o dispositivo opere de forma correta. E aqui eu vou mostrar agora, né, um diagrama aí de ligação no IDR, levando em consideração fase neutra e com relação também a uma ligação bifásica. Tá? Então perceba, a instalação aqui de um DR em 127 volts, nós temos a fase e o neutro. A fase ela deve passar pelo disjuntor termomagnético, o neutro não. Tá? A fase entra no IDR, o neutro também. Então esse é o tipo de ligação. E o terra faz nada. Tá? Terra não vai passar no disjuntor, terra não vai passar também pelo DR, ele fica lá sozinho na dele. E o barramento neutro ele vai ser então conectado aqui no sistema, né? Eu vou ter o neutro sendo utilizado aí para ligação do IDR, com o retorno ali pela fase. Né? Aqui nós temos um exemplo da instalação do DR em 220, tá? Ou seja, entre fases, daí sim, daí nós temos o disjuntor bifásico, né? Então, o disjuntor aqui ele vai ter os dois polos, né? O bipolar. Então vai passar aqui duas fases pelo disjuntor e vai passar também pelo IDR. E o terra? Nesse exemplo aqui a gente está alimentando um chuveiro. O terra do chuveiro não passa por nenhum deles, ele vai lá para o barramento terra. Tá? Esse é o tipo de ligação correta. O neutro nesse caso ele fica fora, né? A gente não tá o barramento aqui apenas para representar que ele existe, né? Uma instalação 220 vai ter o neutro. Mas, nesta ligação, ele não está sendo utilizado, assim como o terra não foi utilizado nessa primeira. Muito bem. Então, aqui, né, já voltando ali para o nosso projeto, já tendo conhecimento do dispositivo diferencial residual e também do disjuntor termomagnético, nós podemos, nesse momento, então, voltando lá para o exemplo adotado, né, para o cálculo do disjuntor, que foi para o circuito 4, podemos dimensionar o DR. Tá? Então, nesse caso aí, o DR ele é bipolar, de corrente nominal 25 amperes, né, com base, obviamente, na corrente do disjuntor que foi calculado, né, não pode ser diferente, é 30 graus Celsius, sensibilidade de 30 mili para proteção humana, tensão nominal de 127 volts. Tá? Frequência de 60 Hz, faixa de atuação instantânea
Categoria C, capacidade de interrupção de 5 kA, 127 volts, de acordo com o NBR IEC 60898. Então nós temos aqui a nossa tabela aí com todos os dispositivos aí a serem utilizados, aí uma tabela completinha aí da nossa instalação. Então perceba aí, ó. Temos lá a definição, né, dos circuitos, circuito de 1 a 7 e o circuito de distribuição aqui, calculamos aí todas as potências, inclusive a potência de distribuição, né, com fato na demanda, é o fator de demanda aqui multiplicado. E tensão, nós verificamos lá, tinha uns pontos específicos, que era o chuveiro, a torneira, né, que era 220, fornecimento obviamente era 220, que a gente viu a modalidade de fornecimento, e os outros pontos aqui 127. Calculamos a corrente corrigida, daí determinamos aí a seção da fase neutro e terra, depois diâmetro do eletroduto e agora proteção, tá? Então nós temos aqui o disjuntor, tá? Então qual o tipo de disjuntor que é utilizado? Termomagnético para iluminação, certo? Então aqui de um polo, 10 amperes de corrente nominal. Daí, pontos de tomada e pontos específicos, precisamos do dispositivo de proteção. Por quê? Tomada, pô, iluminação tá lá, né? Iluminação tá lá em cima, a gente só vai acionar interruptor, né? E desacionar. Acionamos, ligamos a lâmpada, e quando a gente desaciona, desligamos a lâmpada, tá? Agora, na tomada, a gente vai pegar um plug e vai conectar na rede, tá? Ou então, quando está num ponto específico aqui de aquecedor, você vai ter a água passando por uma resistência elétrica. Se não for blindada, pode ter fuga de corrente, tá? Então é necessário que se tenha aqui um dispositivo residual, tá? Então, disjuntor termomagnético para iluminação e dispositivo residual ali para os outros circuitos, do circuito 3 até o circuito 7. E daí varia a corrente, né? Conforme eu exemplifiquei na aula passada, eu calculei apenas para o circuito 4, tá? Então, o circuito 4 era um disjuntor que tinha ali a capacidade de 25 amperes, se eu não me engano, né? Aqui foi selecionado uma corrente aqui de 20 amperes. Agora, para os outros circuitos, perceba esse daqui, ó, ponto de tomada, 1800 VA, um disjuntor de 15 amperes. Por quê? Porque o circuito vai consumir aqui 14,17. Tá? Na cozinha consome 18,70. Que mais? Nós temos aqui o chuveiro, ó, 29 amperes está consumindo. Então o nosso elemento de proteção, que é o DR também, né, o disjuntor residual, ele deve proteger aí o circuito, 30 amperes, passou disso, desarma, tá? Por sobrecarga, e vai ter também proteção contra a fuga, né? Supondo que houve aí uma fuga de corrente pela água, você será protegido. Por isso que é interessante trabalhar aí com chuveiro de resistência blindada. Muitos não são, né? Mas para a instalação do DR é importante que seja. E o aquecedor, né, lá que foi colocado lá na cozinha, né, uma torneira elétrica, também consome bastante corrente, a 20 amperes, portanto, temos aqui 25 amperes para o DR, ponto específico, né? Na verdade, aqui, ó, teve uma leve confusão, porque o ponto específico da cozinha que é 25 amperes, tá? No circuito 4 é 20 amperes o dispositivo selecionado, não 25 como está aqui. Então, essa é a única ressalva aqui que eu faço. E na entrada, obviamente, né? Na entrada, quadro de distribuição, como vai ser aí lidado por um especialista, utiliza-se o disjuntor termomagnético. Corrente era quanto? 62,97 que calculamos, né? Portanto, o disjuntor termomagnético é de 70 amperes. Disjuntor esse que nós estudamos a curva na aula passada, tá? Então, esse deve ser aí o nível de corrente do disjuntor de distribuição para que a gente tenha aí
um circuito operando de forma correta. Beleza, turma? É isso aí. A aula de hoje eu fico por aqui. Foi nossa aula mais extensa, né, até agora no curso, pelo que eu estou observando aqui. E espero que tenha sido proveitoso, né, porque eu gastei ali um bom tempo no início falando dos perigos da eletricidade para que vocês tenham uma noção efetiva, né, que não dá para brincar, né, às vezes até no laboratório, não, pega aqui no fiozinho, pega aqui, não, põe a mão do transformador, e daí você não tem a noção do risco que está correndo. Então não dá para brincar com elétrica. O que você tem que fazer, puxa, nossa, mas depois do que você está falando, vou desistir do curso, meu Deus, é muito perigoso. Não tem que ter um medo assim, amedrontador, né, que te paralisa. Você tem que ter um respeito. Tá? Puxa, eletricidade, eu não tenho medo dela, eu respeito. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei os procedimentos que eu devo seguir para que ela fique lá, no lugarzinho dela, acionando os equipamentos, acionando ali os dispositivos que ela deve acionar, e eu fico no meu canto, fazendo o meu trabalho, sempre respeitando a eletricidade. Tá? Então, segue todos os procedimentos, trabalha com luva, bota, né, solo de borracha. Então, você vai trabalhar com potencial maior, tem que utilizar um aparato diferenciado também. Tá? Tem que se seguir aí procedimentos de desligamento, seccionamento, a normativa estabelece isso. NR10, que fala muito bem aí sobre segurança em eletricidade, estabelece de forma clara, né? Inclusive recomendo esse tipo de curso aí. Curso de NR10, para quem for trabalhar na área elétrica, é obrigatório, tá? Não há como fugir disso aí. Então faça o curso, é importante ter a noção do perigo, né? Do que você está lidando, com o que você está trabalhando, para que você não que fique paralisado, né? Puxa, estou com medo, não vou fazer o serviço, vou sair da área. Não, mas que você tenha um respeito, que você tenha a noção com o que você está trabalhando e que então você possa agir da melhor forma possível, da forma mais segura, tá? Então a aula de hoje é isso, turma, uma aula mais séria até, né? Embora ali na apresentação ali não foi... apresentei de uma forma até animada, né? Boa tarde, turma, mas é meu jeito de agir, né? Até porque é uma aula um pouco mais pesada mesmo, mais séria, porque tem que trazer essa consciência para que vocês tenham a noção, né, dos riscos aí de trabalho com eletricidade. Muito bem, então a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Podem entrar em contato caso haja dúvidas, até curiosidades com relação a isso. O que dá choque, o que não dá choque. Na internet tem muita coisa. Tem um vídeo de um louco que ele sabia muito bem o que estava fazendo, mas não é recomendado fazer isso de forma alguma. Por isso que eu falo, não, eu vi na internet que o cara fez tal coisa, assim, assim, assado, eu vou testar também. Aí você testa e testa uma vez só, né? Não tem uma segunda oportunidade. Então, é um cara que mexeu com transformadores. Se você digitar lá no YouTube, você vê o quão louco é o cara, né? Ele pegou um transformador de média e segurou lá na bucha de 13.800. Puxa, ele morreu, professor. Ele não morreu, tá? Ele fez ali algo que ele tinha certeza que ia dar certo, mas que não é de jeito nenhum recomendado que se faça, entendeu? Ele sabia que não ia dar problema por conhecimento próprio, conhecimento técnico. Mas você não precisa... É um cara que quis mostrar lá para todo mundo, né? Puxa, eu sou sabichão, eu sei mexer com eletricidade, quero ver alguém fazer isso, né? O cara quer se vangloriar ali. Não é algo bacana, né? Então, assim, não recomendo. Se vocês verem essa bobagem aí, esse tipo de bobagem na internet, né? Falando com... Não, pode pegar na fase que não toma choque, pode mexer lá no transformador. Não façam de jeito nenhum. Porque, conforme eu disse, mais uma vez, né, reiterando aí, se você errar, se você fizer uma operação de forma errada e que não deve ser feita, você erra só uma vez. Repetindo, se você fizer essa operação, se você fizer
esse procedimento que não é indicado, você só vai errar uma vez, não terá segunda chance. Tá? Então, vou deixar bem claro aí essa questão aí do segurança com eletricidade, e recomendo, faça um curso de NR10 para todos aqueles que querem seguir na área. É uma área muito interessante, uma área que paga-se muito bem, né, quando você está dentro da indústria, está numa CPFL, paga-se muito bem, o técnico hoje é muito valorizado, mas tem que ser um técnico bom, um técnico que segue as regras, as normas, para que possa se proteger e também para que a empresa não tenha nenhum tipo de dor de cabeça, porque ela não quer nenhum tipo de acidente dentro ali da sua fábrica, do seu domínio. Beleza, turma? Então é isso aí. Grato a todos, bons estudos, até!